Olá, muito boa tarde. 5 de junho é o Dia Mundial do Ambiente, que hoje queremos olhar na sua relação com o desenvolvimento. Políticas e projetos coerentes que não esqueçam essas duas dimensões, dando especial relevo à problemática das alterações climáticas. Um tema para analisar com Ana Patrícia Fonseca, da Fundação Fé e Cooperação, e com Francisco Ferreira, da Zero. Boa tarde, obrigado por estarem neste programa, de facto, nas vésperas do Dia Mundial do Ambiente. E começamos por aí a relevância e a importância que tem a análise às alterações climáticas nesta problemática mais geral do ambiente. Está aqui o problema central, Francisco Ferreira? Eu diria que as alterações climáticas, sem dúvida, que está infelizmente no topo da atualidade do desenvolvimento sustentável, porque é o problema maior que a humanidade enfrenta. Nós temos as temperaturas a subir, a aumentar. Desde a era pré-industrial já aumentámos 1 grau Celsius. Sabemos que se esse aumento for superior a 1,5 graus, no limite de 2 graus, as consequências serão dramáticas. Estamos a falar de eventos meteorológicos extremos, portanto, secas, cheias, ondas de calor, problemas com a agricultura, aumento do nível do mar e obviamente, esta é uma questão que tem que mobilizar toda a humanidade no sentido de não apenas lidarmos com a adaptação a um clima em mudança, mas, acima de tudo, para reduzirmos as emissões de gases com efeito estufa, isto é, a queima de combustíveis fósseis como o gás natural, o carvão, o petróleo. Eu acredito que existam mitos em torno do tema que são apresentados num estudo agora publicado, Alterações Climáticas e Desenvolvimento. Mitos que remetem, por exemplo, para o relativizar ou aumentar meio grau ou 1 grau. Que conjunto de mitos são esses e que interessa desmontar? Sim, ouvimos muito frequentemente dizer que aumentar mais 1 ou 2 graus não há de ter uma consequência assim tão grande, porque é só mais 1 ou 2 graus. Mas, como dizia o Francisco, e bem, se aumentarmos mais 1,5 grau, 2, terá realmente uma consequência drástica e dramática para o planeta. E é precisamente um desses mitos que nós tentamos desconstruir aqui no estudo, dizendo até que a diferença de 1 grau, entre o gelo e a água, a diferença de 1 grau pode fazer toda a diferença se temos gelo ou se temos água líquida, não é? E, portanto, desmontamos esse mito, desmontamos também outro mito que ouvimos também muitas vezes dizer que adaptar as sociedades às alterações climáticas, ter outro tipo de transportes, de indústria, tem um custo muito elevado. Isso é verdade, mas tem um custo mais elevado se nada fizermos, deixarmos tudo como está e se tivermos que enfrentar as alterações climáticas a cada dia, a cada ano. Portanto, são alguns mitos que procuramos desfazer, desmontar num dos capítulos do estudo que recentemente publicamos. Este estudo, de facto, remete para esse conjunto de mitos. Eles existem porquê, na sua opinião, Francisco Ferreira, na sociedade? Há a pouca relação, até com fenómenos extremos da natureza que nos possam alertar para eles? Do ponto de vista científico, não há dúvidas em relação quer à existência das alterações climáticas, quer em relação ao papel das atividades humanas. E só dar uma nota que é precisamente nos países menos desenvolvidos, que, aliás, contribuem menos para as emissões de gases de efeito estufa, que nós temos as consequências muitas das vezes mais graves e com a menor incapacidade de esses mesmos países se adaptarem, lidarem, ter os meios financeiros para ultrapassarem grandes catástrofes como furacões ou como a subida do nível do mar portanto... Eles estão a ser vítimas de comportamentos e estratégias erradas nos países industrializados. Exatamente. E esses mitos têm sido construídos muitas das vezes por algumas empresas, por alguns interesses ligados muito a uma indústria e o procurar passar de um conhecimento que realmente, do ponto de vista científico, não é rigoroso. É verdade que o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa e que está ligado, portanto, à queima dos combustíveis fósseis, ele na atmosfera está apenas presente na ordem dos 0,04%.
E a principal questão é como é que um gás que está presente numa porcentagem tão pequena consegue armazenar toda esta energia e causar este aquecimento. Mas é realmente isso que se passa. Há também outros gases, mas é isso que se está a passar. Por isso é tão relevante a tal estratégia para, em 2050, o Sim, carbono sem dúvida. ser zero. O Acordo de Paris diz que nós, à escala planetária, deveremos, na segunda metade deste século, ter uma neutralidade carbónica, ou seja, aquilo que nós conseguimos retirar de carbono da atmosfera, nomeadamente através das florestas, ser igual às emissões que façamos. Em Portugal, essa meta é já de 2050 e é realmente para nós muito importante dar voz, por exemplo, às famílias, a Zero, com muitas outras associações à escala europeia e mundial. Estamos a dar a voz às famílias da Fiji, da Groenlândia, do Quénia, também a 3 famílias portuguesas que estão a pôr em tribunal europeu o Parlamento e o Conselho Europeus porque se considera que a Europa podia fazer muito mais neste esforço para evitar as alterações climáticas. Este tema, e pergunto-lhe ainda a Sr. Francisco Ferreira, este tema das alterações climáticas, das consequências que tem depois na sociedade, vai se circunscrevendo a tratados e a cimeiras, enfim, muito mediáticas, mas depois pouco consequentes a que vamos assistindo? Bem, as cimeiras são, sem dúvida, fundamentais, são precisas, não é? Em 2015, por exemplo, nós tivemos, em maio, a encíclica papal, a Laudato Si, que foi absolutamente crucial na chamada de atenção, no alerta feito pelo Papa Francisco. Em setembro, viríamos a ter, em Nova Iorque, a cimeira relativa ao desenvolvimento sustentável e depois, em dezembro, o Acordo de Paris, em que todos os países se comprometeram com metas, inclusive os Estados Unidos, apesar do presidente Trump querer sair do acordo. Há empresas, há municípios que têm toda a vontade e já perceberam que é fundamental para o planeta esse contributo. E depois, portanto, eu diria que há uma resposta, começa a haver uma resposta da sociedade, da tecnologia, mas tem que haver também uma resposta individual e coletiva à escala do município, à escala mais local, para nós mudarmos o nosso estilo de vida, de forma a garantirmos o bem-estar e a qualidade de vida, mas a emitirmos menos gases poluentes que contribuam para o aquecimento global. Olhamos agora mais especificamente o desenvolvimento, muitas vezes projetado a partir de apoios de projetos da comunidade internacional em benefício daqueles que precisam. Este estudo mostra que há, de facto, aqui esta relação muito estreita em relação ao ambiente, em relação às alterações climáticas. Porque é que é importante para o desenvolvimento dos povos? Sim, esta questão também, como o Francisco dizia, é para os países em desenvolvimento que contribuíram pouco, historicamente, para as alterações climáticas, são aqueles que mais sofrem, porque as suas infraestruturas são mais precárias, porque vivem muito também da agricultura de subsistência, portanto, com os fenómenos meteorológicos extremos, as suas produções são destruídas. E, portanto, há aqui um cuidado que é preciso ter e é preciso também, uma das recomendações que fazemos no estudo, que as alterações climáticas não coloquem em causa todo o trabalho de cooperação, de desenvolvimento que é feito nestes países, nomeadamente na área da saúde, da educação, e que o apoio financeiro que seja dado para que os países em desenvolvimento, os países mais frágeis, mais pobres, possam receber para se adaptarem às alterações climáticas, não saiam da ajuda pública ao desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento é a ajuda que os Estados dão para os países mais pobres, sobretudo para estas questões sociais, de saúde e educação. E, portanto, que a ajuda para a adaptação às alterações climáticas não saia destes fundos, mas que sejam fundos adicionais que ajudem os países a adaptarem-se às alterações climáticas. Essa é uma recomendação forte que fazemos no estudo à Comissão Europeia, para que não caiamos nesta tentação de já temos a ajuda pública ao desenvolvimento e é daqui que vamos tirar o dinheiro para ajudar. Mas há também esta preocupação da mudança de comportamentos também nos países em vias de desenvolvimento.
Sim, se bem que esse discurso da mudança de comportamentos é muito mais, e nós trabalhamos na Fundação, muito mais para os países europeus, para os países industrializados, porque são precisamente aqueles que mais poluem e é preciso mudar, sobretudo, estes comportamentos aqui. Quer dizer, eu aí diria que, sem dúvida alguma, que há uma responsabilidade muito maior, não é? De quem, ao longo dos anos, já deu esta contribuição maior, porque estes gases que são colocados na atmosfera não desaparecem logo, eles ficam na atmosfera dezenas de anos, nós até consideramos uma média de 100 anos para cada um deles. E o que acontece é que, por exemplo, a China, neste momento, é o principal país contribuinte de gases com efeito estufa. Mas é um facto que, se olharmos para o historial desde a Revolução Industrial, são os Estados Unidos que têm um peso muito maior, é a Europa que tem um peso muito maior. Mesmo, por exemplo, atualmente, um chinês emite 1/4, 1/3 das emissões de um americano. E é preciso realmente fazer este enquadramento. Foi muito importante o entendimento que houve entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento antes do Acordo de Paris e agora é realmente absolutamente crucial que o financiamento que está previsto no Acordo, na ordem dos $1.000 milhões ano, 100 mil milhões de dólares ano, seja assegurado a partir de 2020. Não vai ser fácil e deve realmente ser um complemento à ajuda ao desenvolvimento, porque a questão, e estamos integralmente de acordo, porque é um problema extra que foi criado e que tem que ser agora ultrapassado com financiamento também acrescido em relação às outras necessidades na área da saúde, da educação, etc. Tem que partir dos países que geraram esse problema, não é? Porque é que neste estudo, e passava para esse tema, porque é que neste estudo se diz que as alterações climáticas são não só um problema ambiental, mas uma emergência humanitária e desenvolvimento? Precisamente por estas questões, não é? Porque estes fenómenos meteorológicos extremos levam a condições sociais muito precárias, podem destruir culturas que alimentam agricultores e comunidades pobres, podem destruir habitações, podem destruir parcelas de terra e é muito mais, é um problema ambiental que degenerem problemas sociais. Hoje fala-se muito que as alterações climáticas é também uma questão de direitos humanos. Ter acesso à terra depende também muito do clima e, portanto, é uma questão também de direitos humanos, nesta perspectiva sempre de alterações climáticas e desenvolvimento. Portanto, é mais do que uma questão ambiental, porque também já evoluiu tanto que os fenómenos já são tão extremos que levam realmente a condições de vida precárias e vulneráveis. Eu diria mesmo, é uma questão política, inclusive. A Síria, por exemplo, que está, infelizmente, é um país, infelizmente, protagonista de uma guerra civil, não é? Teve uma seca enorme durante vários anos, onde 60% das terras aráveis acabaram por ficar como deserto e houve imensa população que foi para os centros urbanos. Não foi o fator único, mas foi, sem dúvida, também um fator decisivo, associado ao clima, que levou a toda a crise política, social, económica e depois aos fenómenos de migração que nós acabamos por experienciar e por ter que lidar com eles. Cá está, o clima acaba por tocar em muitos dos aspectos da nossa vida à escala mundial e de forma muito relevante. Que não se podem depois circunscrever os problemas a um território ou uma comunidade, tem proporções globais? De forma alguma. E por isso mesmo é que é um problema tão complexo. Primeiro porque todos os contributos, todas as emissões que nós fazemos, acaba por ter um impacto à escala mundial. E por isso mesmo, os efeitos são à escala mundial e a resposta tem que ser à escala mundial. É por isso que é fundamental o papel das Nações Unidas, mas é fundamental também o papel da sociedade organizada. Aliás,
É curioso ver que as alterações climáticas, felizmente, têm unido organizações não governamentais de ambiente, organizações religiosas muito diferenciadas, organizações institucionais, portanto, parceiros diversos, e há que fazer este trabalho, que é um trabalho de urgência, de efetiva urgência. Nós precisamos de começar a diminuir as nossas emissões a partir de 2020. Quanto mais tarde, mais caro sairá e mais difícil será. E, portanto, impõe-se realmente uma responsabilidade e um compromisso com as gerações futuras. E a principal estratégia está nessa mudança de comportamentos de que falava? Bem, há aqui uma estratégia combinada. Há uma estratégia, amanhã, ao falarmos do Dia Mundial do Ambiente, temos que pensar até que ponto é que o nosso estilo de vida, que está completamente suportado no mais e mais consumo, que está suportado em nós consumirmos muitos materiais que vão ser desperdício, em que nós utilizamos demasiada energia sem critérios de eficiência ou de poupança. Portanto, nós, sem dúvida, temos que fazer uma mudança que pode ser, às vezes, radical, inclusive do ponto de vista da nossa alimentação, procurando, por exemplo, consumir menos carne, os produtos que consumimos ter, por exemplo, menos embalagem, ter menos... Tudo isto acaba por afetar a energia, acaba por afetar as emissões. Mas, sem dúvida, que há aqui também responsabilidades políticas grandes de todos os países e também de liderança religiosa do ponto de vista de mobilizar a salvaguarda daquilo que é o nosso território, que é fundamental para nós aqui estarmos e garantirmos, como humanidade, o nosso futuro. E felizmente que houve, enfim, o lançamento para a agenda do tema com a encíclica do Papa Laudato Si. Há uma rede constituída na Igreja Católica em Portugal, Cuidado da Casa Comum, que também coloca o problema em cima da mesa e promove ações concretas de mudança. E perguntava à Ana Patrícia Fonseca que participação existe também através da Fundação Fé e Cooperação numa rede de organizações para a mudança de comportamentos e para a influência em quem pode mudar as políticas. Sim, nós fazemos parte da rede também, Bem, nós também. E a GER também, é verdade? Tem que ser com todos, não é? Sim, é muito interessante porque junta à mesma mesa diferentes organizações e acho que é isso também que precisamos, é de falar todos de diferentes perspectivas sobre esta grande problemática. E a fé que participa e traz também para a rede o trabalho que temos vindo a fazer com a CITSE, uma organização, uma rede europeia de organizações católicas para o desenvolvimento, que tem muito este trabalho junto da Comissão Europeia, das Nações Unidas, mais de política, traz isso para cima da mesa na rede, mas depois traz também histórias concretas de pessoas concretas, simples, pessoas como nós, que na sua vida já fizeram pequenas mudanças. E fizemos um pequeno documentário que se chama Histórias de Mudança, que é precisamente isso, são diferentes pessoas de diferentes países a dizer o que é que mudaram na sua vida. E mudaram coisas muito diferentes entre si, porque a sua realidade é muito diferente, mas dizemos isto, que cada um de nós pode mudar uma pequena coisa. Todos juntos daremos de certeza uma grande mudança a nível individual, combinado com uma ação política também que tem que ser forte. O estudo que contributo oferece para essa mudança em curso? Oferecemos, sobretudo, algumas recomendações a nível global, europeu e nacional. A nível global, esta grande questão do cumprimento na íntegra do Acordo de Paris, pelo menos isso, a nível global. A nível da União Europeia, como já referi, que a ajuda pública ao desenvolvimento, que não saia da ajuda pública ao desenvolvimento, a ajuda para o combate às alterações climáticas nos países mais pobres. E a nível nacional, recomendamos uma maior coordenação entre as diferentes organismos nacionais, organismos públicos, que trabalham as questões das alterações climáticas e as questões do desenvolvimento. Portanto, que haja uma maior coordenação, porque às vezes avançam em paralelo e não há realmente uma interligação, e também uma concertação maior entre as organizações não governamentais para o desenvolvimento e as organizações não governamentais de ambiente. E, portanto, que haja esta conversa e este caminho em comum. Neste Dia do Ambiente, por certo, vamos estar preocupados com um planeta sustentável,
podemos juntar a esta preocupação o desenvolvimento sustentável, ou devemos juntar? É um dos objetivos, dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, é sem dúvida o relativo às alterações climáticas, e o que mostra que, e todos os objetivos estão interligados, não é? E são objetivos quer para os países em desenvolvimento, quer para os países desenvolvidos. Eu acho que sem dúvida, este tipo de trabalho e a leitura que possa ser feita do estudo e agora também do livro, é sem dúvida uma forma de nós nos informarmos, e é muito importante aqui que nós realmente, para agirmos bem, conheçamos os problemas e entendamos a necessidade de agir. Como digo, nós só conseguimos ter um desenvolvimento sustentável se tivermos uma visão integrada, abrangente, onde é acima de tudo o nosso paradigma de qualidade de vida, de bem-estar, de felicidade que está em causa. Nós às vezes pensamos, bem, vamos focalizar na reciclagem, ou vamos olhar para... Se eu já separo os resíduos e envio para a reciclagem, já tenho a consciência tranquila. Longe disso. Nós precisamos realmente de repensar como é que, num quadro de desenvolvimento sustentável, deve ser o nosso dia-a-dia, o que é que eu posso fazer como indivíduo e como sociedade para criar essa mudança e junto da minha comunidade, junto dos outros. E, portanto, é um verdadeiro desafio que nós irmos à procura dessa informação e depois concretizarmos a mudança no nosso dia-a-dia. Fica esse desafio no assinalar do Dia Mundial do Ambiente, esta terça-feira, 5 de junho. As informações estão nesta publicação, Alterações Climáticas e Desenvolvimento, e muitas também na página da internet criada, coerência.pt, né? Onde estão dados do estudo, depoimentos, testemunhos, enfim, a informação que é preciso ter para que a mudança de comportamentos seja também sustentável. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a falarmos destas questões relacionadas com alterações climáticas e desenvolvimento. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, onde nos fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se os quiser.